Y la ley es un discurso. Hay discursos normativos, hay discursos orientativos, hay discursos éticos, hay discursos políticos. Todos pueden ser analizados con la técnica del análisis del discurso. Y eso es una metodología sumamente útil y que muy a menudo no se conoce. Él la manejó en su tesis de forma magistral. Les voy a dejar con él para que se lo explique. Tem mais 5 minutos. Vale, estupendo. Es fácil. Estupendo. Bota o micro. Es que É só manejar, Pedro. ¿Eh? Ver se está enquadrado. Ah, sí, sí, sí. Sí, la segunda metodología que quería, de la que quería hablar es como apunta Esther, el análisis crítico del discurso, ¿vale? Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que, bueno, tanto la interacción de variables como el análisis crítico del discurso, así como otras metodologías, yo es otro motivo de agradecimiento que tengo a Esther, porque desde el primer momento que yo empecé a hacer la tesis con ella, me ilustró de una manera muy clara, como ella han tenido la oportunidad de ver con qué claridad transmite sus conceptos, me ilustró con una claridad enorme. Y eso además lo hizo desde el primer momento del inicio de mi tesis, lo cual fue de una ayuda enorme para la realización de mi tesis, que ella me clarificara tanto la metodología. El análisis crítico del discurso, bueno, pues que utilizado en primer lugar por Foucault y que también yo he seguido mucho por indicación de Esther y por lecturas los trabajos de Van Dijk. Van Dijk, un profesor holandés que está afincado ya en España y utiliza mucho el análisis crítico del discurso en el ámbito social y en concreto en el ámbito de la inmigración. Tiene unas monografías interesantísimas de cómo se va creando un discurso contrario a la inmigración por parte de las élites. De hecho, el libro, si no recuerdo mal, el título se llama Racismo ideológico y discurso de las élites, ¿vale? En el análisis crítico del discurso hay que tener en cuenta que toda realización legislativa, política, del tipo que sea, puede ser entendida como un discurso. Un discurso que tiene un emisor, un agente emisor. Imaginémonos, por ejemplo, la ley de inmigración que he descrito antes. Esa ley de inmigración se puede concebir como un discurso legislativo. También hay discursos políticos, hay discursos mediáticos, discursos sociales. El discurso político, por ejemplo, voy a citar a un autor que lo tiene muy bien analizado en España, que se llama Zapata Barrero. Yo lo tengo citado en mi tesis doctoral porque yo tomo de él, lo tengo además explícitamente indicado en mi tesis doctoral, que yo tomo de él el concepto de discurso reactivo y discurso proactivo con respecto a la inmigración, ¿vale? Él lo analiza dentro de el discurso político. Entonces yo tomo ese testigo y lo tengo indicado en mi tesis y yo utilizo ese mismo referente para analizar el discurso social, ¿no? Y también analizo cómo en distintos ámbitos se manifiesta el discurso reactivo o el discurso proactivo. Bueno, voy a lo que estaba diciendo. Imaginémonos la ley de inmigración. Pues la ley de inmigración tiene un emisor, un agente emisor, que en ese momento era el ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Socialista, sí, centro-izquierda. Yo he dedicado bastante tiempo a analizar la progresión de la política del ejecutivo de Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? ¿Por qué me he extendido tanto tiempo en eso? Porque es muy importante para hacer un buen análisis crítico del discurso, es importante entender qué condicionantes tiene el agente emisor para emitir el discurso de esa manera y no de otra. Por eso yo he dedicado tanto tiempo a analizar cómo fueron sus primeras políticas,
todas las cuestiones internas, el ministro que venía de Hospitalet, donde había capitalizado un discurso anti-inmigración. Entonces, yo todo eso le he dedicado tiempo porque era importante para que comprendiéramos todos los condicionantes del agente emisor. Yo ahí estaba analizando quién era el agente emisor y por qué actuaba de esa manera. Entonces, para hacer un buen análisis crítico del discurso es fundamental que el agente emisor quede diseccionado al milímetro. Él y sus circunstancias, ¿no? En segundo lugar, todo discurso, aparte de un agente emisor, tiene un agente receptor. Es decir, ¿a quién va dirigido ese discurso? Porque dependiendo de a quién vaya dirigido ese discurso, el emisor lo formulará de una manera o lo formulará de otra. Es decir, por ejemplo, cuando Aznar en el 2000 sus asesores le están diciendo que agitar o ir en una línea un tanto reactiva con la inmigración tiene un interés político, y Aznar que ya estaba tramitando la reforma de la ley de extranjería, vuelve a cambiar una ley que ya estaba en tramitación. ¿Por qué hace eso? Porque quiere contentar a un agente receptor. Es decir, ese cambio en el discurso está motivado porque los intereses del agente receptor están cambiando. Por eso modula su discurso atendiendo a ese cambio. Probablemente, si el discurso hacia la inmigración en Europa y el discurso que él manejaba con sus estudios internos y con sus asesores, las noticias que le llegaran a Aznar era que la población española era más receptiva a un discurso más sensible con el colectivo inmigrante, pues posiblemente el discurso político de Aznar en ese momento no hubiese sido un discurso tan reactivo, hubiese sido un discurso un poco más proactivo, como pasó en la primera legislatura de Zapatero, ¿no? Y al contrario, decimos la variable económica, pero también está la variable social. Zapatero cambia su discurso por la crisis económica, pero también porque él ve que esas políticas tan sociales de su primera legislatura, el contrincante político lo está aprovechando para calificarlo como un derrochador y como una persona que no sabe estar a la altura en un momento de crisis, y por lo tanto él ya empieza a vislumbrar que la población española le está reclamando ajustes, y por lo tanto otra vez vemos cómo el discurso se adapta a lo que él cree que espera el agente receptor. Y Europa también, claro. Volvemos a decir que las variables son múltiples, ¿no? Entonces, al final, hay una población española que le está reclamando unas medidas. También hay un receptor que no es población, no da votos, pero es importante, como son los distintos líderes europeos, que también los tiene que tener en cuenta y esperan también una política de ajustes. Entonces, sus receptores le están reclamando un discurso en una dirección, ¿vale? Y esto es muy interesante de cómo en la primera legislatura él entendía que, digamos, su público, tanto político como social, le pedía seguir una línea un tanto, más social, y en esa segunda etapa, pues él entendía que su público le pedía justamente la línea contraria, y así actúa, así va formulando y va cambiando su discurso. También es importante aquí ver, cuáles son las causas que motivan un discurso, pero también es importante ver cuáles son los conceptos, ¿vale? Y esto yo le agradezco mucho a Esther que siempre a todos sus alumnos y a mí me lo hizo muchísimo, me insistió mucho en tener claros los conceptos. Y hay una frase de ella que yo la tengo muy marcada, que es el deslinde de significantes y significados. Y esto es importante para entender bien los discursos. ¿Qué significa este deslinde? Que una cosa es el significante, o sea, una cosa es la palabra,
Y otra cosa distinta es qué significa esa palabra tanto para el agente emisor como para el agente receptor. Por ejemplo, la palabra inmigrante, ¿vale? Pues quizá si ahora mismo le preguntamos a una persona de extrema derecha, pues nos da un concepto. Si le preguntamos a una persona de centro, ya sea un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, nos da otro concepto distinto. O si nos vamos a, por ejemplo, hablando de derechos humanos, ¿no? El concepto de libertad no es lo mismo para un marxista que para un liberal. O el concepto de libertad de prensa no es lo mismo. Entonces, es muy importante para hacer un buen análisis crítico del discurso deslindar la palabra de su significado y saber en todo momento qué concepto está manejando cada parte, qué concepto estamos manejando en cada situación, porque si no clarificamos eso, podemos tomar un concepto por otro y por lo tanto podemos llegar a conclusiones muy equivocadas. Y luego, por último, también es fundamental saber que todo discurso crea una perspectiva, ¿no? Entonces hay que saber intentar analizar cuál es la perspectiva que intencionadamente pretende crear el discurso, pero también la que igual no intencionadamente, pero crea. Por lo tanto, la repercusión. Sí, cuando digo perspectiva me refiero a la repercusión. O sea, cuáles son los efectos de ese discurso. Como digo, es también muy interesante que a veces los efectos son buscados, pero a veces no son buscados. Y entonces, a veces, cuando esta repercusión no es buscada, muchas veces obliga a volver a modular otra vez el discurso. El discurso es como una conversación. El emisor en un momento es emisor, pero también tiene que hacer de receptor. Y el emisor va formulando su discurso teniendo siempre en cuenta al receptor o, como acabamos de decir, hablamos de receptor, pero cuando decimos receptor estamos hablando de múltiples receptores, ¿no? Porque en el ejemplo que hemos dicho hemos hablado de receptor como a nivel social, a nivel político, a nivel de entorno, a nivel mediático. Entonces, es muy interesante también, y a mí me parece muy bonito, el observar cómo el receptor se fragmenta y el receptor a veces recibe el discurso de una manera distinta de cómo creía el agente emisor de ese discurso. Y observar cómo ese agente emisor, al comprobar que su discurso es recibido de otra manera distinta de como él pensaba, vuelve a reformularlo. Me parece que eso es una parte interesantísima y además, desde el punto de vista de la investigación, es muy divertido. Muy, muy divertido. ¿Qué fuentes tenemos para hacer todo esto? Múltiples. En primer lugar, el análisis del contexto. Eso es muy revelador. El análisis del contexto. Político, social, económico, cultural. Tal. Otras fuentes, el análisis de la propia norma, el análisis legislativo. ¿Por qué está esta palabra puesta aquí y no está esta otra? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué, por ejemplo, ahora con el pacto de inmigración lo que se ha conseguido acordar ha sido un pacto no vinculante? Pues eso es muy revelador, eso es discurso también, porque quizás si el contexto hubiese sido otro, se hubiera logrado un pacto vinculante. Eso hay que analizarlo. En el caso de las leyes, ayuda mucho. El otro día además lo mencionábamos, estábamos hablando Esther y yo, que a mí me sirvió mucho analizar los diarios de sesiones del Congreso. Mientras se van tramitando las leyes en España, analizar las actas del Congreso, qué dijo cada diputado en la tramitación de la ley de extranjería. Porque estas cosas que se dicen de puertas para adentro y que luego muchas veces son desconocidas para el público en general, son muy reveladoras. ¿Qué noticias salieron en los periódicos en esos momentos? ¿Qué decían los líderes europeos acerca de lo que se estaba cociendo en Europa y en España? Entonces, en análisis de todas estas fuentes nos da
nos hace posible el análisis del discurso. Más fuentes, por ejemplo, el análisis de la prensa, análisis de artículos de prensa, el análisis de archivo. Bueno, ahí el tipo de fuentes documentales puede ser amplísima. Fuentes estadísticas, he mencionado antes los estudios del CIS, por ejemplo. Las fuentes, sí, bueno, el CIS, pues bueno, hay otros también, ¿no? Hay el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística. Sí, a veces también hay asociaciones, o sea, institutos, por ejemplo, los análisis que da el CSIC, que suelen ser también bastante certeros y con una precisión científica bastante amplia. A veces también fundaciones, bueno, las ONGs también. Las ONGs muchas veces te ayudan también a analizar los discursos con una voz más crítica y muchas veces te señalan ya las disfunciones que puede tener el propio discurso. También el seguimiento, por ejemplo, si es una política pública, el grado de seguimiento que se hace de esa política pública, ¿no? Si el seguimiento es muy explícito, si no lo es, en qué medida se hace un seguimiento de las partidas que apoyan esas políticas, si luego el seguimiento se hace solamente al final del todo, si hay estadios intermedios. Bueno, hay múltiples fuentes de todo tipo, ya digo, legislativas, políticas, de prensa, estadísticas, bibliográficas también, ¿vale? Que nos sirven para ver bien la interacción de las variables y para poder ver bien todos los elementos que están involucrados en ese discurso que se va creando y que se va modulando. Es un trabajo ingente, claro, la cantidad de trabajo que lleva el analizar todos esos datos también es muy amplia, pero merece la pena, sí, también. Me está diciendo Esther, sí, las teorías de los movimientos sociales, que claro, en el análisis y en el estudio de los movimientos sociales se utiliza de una manera muy común y muy recurrente el análisis del discurso. Es una de las metodologías claves para analizar los movimientos sociales, ¿no? Por lo tanto, sí, podríamos hablar sobre esto otro día. Si os parece adecuado, es un tema además que da mucho de sí y podríamos hablar otro día. Y como digo, pues estas metodologías concretas, desde el punto de vista del análisis histórico, del análisis jurídico funcional, no solamente descriptivo, sino funcional, ofrecen una cantidad de resultados que es muy, muy, muy enriquecedora. Por lo tanto, es muy recomendable el utilizar tanto interacción de variables como análisis crítico del discurso. Gracias, Pedro. Sérgio e Guga, eu quero que vocês extraiam... Bom, aqui já são quase 11 horas. Vamos fazer o seguinte, eu queria escutar as perguntas dos estudantes. Tantas perguntas quantas existam, porque, quem sabe, já que Pedro está se dispondo a fazer outra intervenção, você viu, Sérgio? A gente pode estar organizando uma espécie de fala a partir das perguntas que os estudantes colocaram. Eu gosto muito daquela ideia, não sei se vocês concordam comigo, mas, enfim, eu gosto muito daquela ideia que diz que, em ciência, a coisa mais divertida não é encontrar respostas, mas é fazer boas perguntas, né? E aí dou um exemplo. O que organiza o universo? Ora, Arquimedes perguntou isto e deu uma resposta que Newton vai, milênio e meio depois, dá uma resposta diferente. 3 séculos depois, Einstein vai dar uma resposta diferente para a mesma pergunta. Então, uma boa pergunta, eu estou falando aqui no âmbito da física, imagine vocês no âmbito do direito, no âmbito da filosofia, da sociologia, da antropologia, como uma boa pergunta, ela, digamos assim, orienta boas investigações. Então, eu gostaria de saber dessa turma numerosíssima, estou adorando ver isso,
nessa interação que estamos fazendo hoje entre Salamanca e Unifax, Universidade de Salamanca e Unifax, que vocês me colocassem algumas perguntas que pudessem servir de roteiro para Pedro fermentar, e Esther também, e eu participo, aqueles que são os seus interesses. E essa fermentação, portanto, pode render a que a gente organize um próximo papo, um próximo debate, uma próxima conferência, ou quem sabe um workshop. Eu adoraria um workshop em análise do discurso. Eu gostaria de entrar, por exemplo, com aquilo que Foucault inventou, que é análise de arquivo, e que fez muito bem como análise de arquivo, de tipos criminais, por exemplo. Né? Então, eu gostaria que os estudantes, adorei a pergunta de Sérgio, porque deu norte e solicitou a Pedro, a generosidade de Pedro, que detalhasse quais ferramentas metodológicas utilizou para construir a sua investigação e que tem continuado a replicá-las, né? Mas eu gostaria, de fato, agora de saber dos interesses dos estudantes. Eu não sei, Guga e Sérgio, se é bom fazermos assim, a gente levanta tantas questões quantas os estudantes formularem e a gente, em cima disso, faz um próximo encontro que possamos debater com mais intensidade, reciprocidade, talvez até Esther e Pedro selecionando alguns textos, já que trabalhamos juntos esses dias, né, até meados de abril eu estou aqui em Salamanca, podemos ver alguns textos, enviar para Gustavo e para Sérgio, que distribui para os estudantes, e a partir disso a gente faz um ping-pong. Vamos às questões de vocês, então? Menezes, agradeço a Stephanie e ao Pedro por nós aqui. Eu acho que sim, talvez essas questões relacionadas a uma metodologia mais específica, a gente pense mais adiante em colocar isso dentro da disciplina, ou se faz um seminário à parte, por conta do tempo curto. Acho que o Sérgio concorda com isso também, né? Então, turma, perguntas para... Pela cara deles aqui, eles estão todos com medo do microfone. Alguma dúvida, algum questionamento sobre a metodologia ou sobre a pesquisa que... Vamos pedir a um voluntário, como por exemplo o Matheus, que faça a sua pergunta. Cadê Matheus? Tá aí? Matheus correu já. Não, Matheus já saiu. Não sei se saiu, deu uma saída, que volta ainda. Se não tiverem perguntas, eu tenho. Ah, surgiu um aqui. Cadê? Chega mais próximo por causa do microfone. Tem um aluno que vai perguntar agora. Boa noite, professor Pedro. Me chamo Bruno Garrido. Está me ouvindo perfeitamente? Está me ouvindo bem, professor? Não. Tá. Eu gostaria de saber se foi pesquisado pelo professor os custos que os imigrantes, junto ao sistema penal e a casa de acolhimento, gera para o país. Ok. Ele tira o microfone para perguntar. Ok, Garrido, sua pergunta, você tem o mesmo sobrenome de Pedro, é Pedro Garrido, viu, Bruno? Pedro é seu parente, por assim dizer, porque é Garrido também. Outra muito boa pergunta. Outra pergunta, para que a gente possa organizar uma próxima sessão. Não tenham medo, podem fazer com muita simplicidade, viu? Obrigado, Bruno. Mais perguntas, turma? Como é que são tratadas as crianças como imigrantes legais? Repete a pergunta mais alto, por favor. Boa noite, professor. Gostaria de saber se ele pesquisou a questão das crianças, em relação a essas crianças que chegam como imigrantes legais, se foi objeto da pesquisa, e como é que é tratada a educação em relação a essas crianças. Migrantes, uma população mais precisa ainda, as crianças que chegam, como é que são tratadas e são acolhidas
pelas políticas públicas, pelas medidas governamentais, e a educação, sobretudo a educação como é pensada. Isso pode ser uma coisa muito boa, a pergunta, excelente. Outra, vamos ver se a gente consegue fazer 6, porque aí já tem um roteiro de feedback para Pedro poder dar a resposta. Eu estou vendo que tem um aluno lá no fundo que é aluno do PPDRU, me parece, não me lembro mais, enfim. Sua pergunta, vamos lá, me repete seu nome. Tem que falar, vem para frente. Ele está vindo mais próximo, que o microfone está um pouquinho distante. E eu estou vendo que tem um cara aí de inovação, que faz parte da inovação ou do empreendedorismo. Eu fiz a entrevista dele na seleção do mestrado. Se você virar a câmera para lá, eu me lembro bem dele. Vire aí, Guga. Deixa eu ver. Mais um pouquinho. Ok, tá lá, já vi. É o segundo depois do de camisa azul. Não me recordo o nome, mas ele está rindo, sabendo que eu estou reconhecendo ele. Muito bem, vamos lá, prepare sua pergunta. Eu venho a você já. Pode voltar, Guga. Sim, professor. Na verdade, não tinha nenhuma pergunta formulada, mas me surgiu a ideia aqui em relação ao trabalho. Esses imigrantes, quais são as perspectivas de trabalho deles? Houve alguma pesquisa em relação a isso? A inclusão no mercado de trabalho? Boa. Ok, vamos lá, então, a próxima pergunta. Entendi. Tem um aluno vindo perguntar, mais de perto. Tem jeito. A bancada da pergunta é essa. Olá, boa noite. Meu nome é Fernanda Seixas e eu vou, na verdade, aproveitar a pergunta do colega e fazer talvez uma continuação. Dentro da população carcerária, depois que termina esse eventual pena, se eles têm alguma forma de reinserção na sociedade ou se eles são necessariamente devolvidos, entre aspas, para o seu país respectivo, ou se eles são, de alguma forma, novamente abraçados pela sociedade. Que eu acho que é uma questão assim, importante aqui dentro do nosso país, que é a reinserção dos presos na sociedade, ainda mais a dificuldade dupla do preso que tem uma nacionalidade diferente do país que se encontra. Uma outra, Guga? Tem uma aqui já. São 3 já? São 3? 4. 4 já. Meu nome é Sávio e, como o trabalho do senhor também abordou a questão de um recolhimento, eu queria saber só, não sei se abarcou também a questão da reincidência sobre essas pessoas que tiveram a sua liberdade cerceada, uma vez que retornaram, se o estudo também, já que o senhor trouxe dados relativos a crimes contra o patrimônio e tal, se também dentro dessa análise abrangeu também a questão da reincidência. Pode falar dessa distância, né? Dá para ouvir bem daí? Boa noite, professor. Você me reconheceu aqui no cantinho. Bom, espero que esteja tudo bem aí. Professor Pedro, parabéns pela exposição feita aqui. A minha pergunta é sobre justiça restaurativa. Eu queria saber como a Espanha, o direito penal espanhol, estende a questão da justiça restaurativa, não só na Europa, mas com relação à interação entre os direitos, o direito comparado. Tem mais uma pergunta. Mais duas. Você? Boa noite, professores. Itamir Leite. Eu gostaria de saber se
na pesquisa que foi feita, houve um comparativo com outros países, se as variáveis de outros países elas foram analisadas e se nesses outros países existe um discurso diferente daquele que é produzido hoje na Espanha, e se esse discurso é capaz de mudar a perspectiva espanhola e a perspectiva europeia a respeito da imigração. Obrigado, professor. Que história comparada se produz? Repete o nome do mestrando que fez a pergunta. Itamir Leite. Itamir Leite. Anote esse nome aí. Itamir Leite. Perguntou se habías utilizado a história comparada de variáveis e se habías estudiado a resolução política de... Professor Menezes, tem mais duas questões aqui, vou liberar essas duas e estou fechando também, porque já ultrapassamos bastante o que você tinha solicitado. Vai mais uma, depois tem outra. Boa noite, professor. Meu nome é Mariana e eu queria saber, em relação à metodologia, se o professor Pedro pensou em aplicar entrevista com os imigrantes e saber deles a realidade, fazer uma amostragem, algo assim. Quais as necessidades reais de políticas, o que eles realmente precisam? Obrigada. Nós vamos agora para a derradeira pergunta aqui, por hoje. Boa noite, professores. Apenas visando complementar o debate, eu queria saber o seguinte: se existe, ou se foi pesquisado, se existe alguma distinção de tratamento em decorrência da origem do imigrante. Por exemplo, se ele vier de um país com guerra, ou com calamidade pública, ou com regimes ditatoriais, se existe alguma ativização no tratamento dele. Meu nome é Saulo Baqueiro Cerejo. Menezes? Oi, Guga. Eu acho que você e Sérgio podem fazer a amarração. Pedro anotou todas as 9 perguntas? 9, Pedro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim. 9 perguntas, que maravilha. Pedro anotou todas elas. E através de vocês dois a gente pode receber mais. Enfim, vamos colocar um limite até a próxima quinta-feira. E a partir daí a gente remarca uma outra sessão, se realmente vocês demandarem e acharem que a repercussão, o efeito, a intervenção em metodologia é eficaz, é benéfica, a gente faz escambos genuinamente. Então eu queria que o Guga e o Sérgio fizessem o fechamento então disso agora. Tá certo. Menezes, o professor Pedro também e Stephanie, agradeço a todos pela participação. Vou deixar aberto para as respostas que ele possa ter, né, dessas questões que foram levantadas pelo aluno. Colocando aqui uma última pergunta que o aluno perguntou: se existe diferença entre análise do discurso e análise de conteúdo, né? Uma pergunta rápida. E outra que eu acho que meio que vou tentar responder e ao mesmo tempo já questionar um pouquinho sobre aquela questão econômica, né? Recentemente, no final agora de 2018, saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde que fez um estudo sobre saúde das populações e que ele traz algumas, não sei se o Pedro conhece, né? Um material que eu até te mandei há pouco, falando um pouco a respeito disso. Que ele traz que para cada $1, cada 1% do que se gasta com um migrante no país tem um retorno econômico de aproximadamente, acho que 4%. Ou seja, países que recebem imigrantes são países que se tornam mais ricos. Isso é uma análise econômica feita pela pesquisa da Organização Mundial de Saúde. E outra que esse relatório também, e o que eu percebi isso na fala do Pedro, que desmistifica uma série de ideias que temos a respeito de países que recebem populações migrantes, né? É uma situação que o Brasil também está passando um pouco por isso agora, devido aos problemas na Venezuela. E eu acho que é isso que eu tenho para acrescentar e, ao mesmo tempo, jogar esse questionamento para o professor Pedro. E, de certa forma, agradecer pela participação nessa nossa aula.
Professor Menezes, eu não sei se, porque o horário aí já deve estar bastante adiantado, né? Estamos aí às 7h15 aqui. Não sei se vai haver tempo de mais algum tratamento aqui, de alguma das questões. Eu quero, essencialmente, agradecer a disposição de vocês, de estar até essa hora, de uma maneira voluntária, aqui conosco, trazendo uma visão interessante, importante, porque se todos nós, e foi dito aí na palestra, professor Esther, se a pergunta, professor Menezes também, se a pergunta é o elemento central de uma investigação, a escolha dela, a contextualização, o tema, no mundo que nós estamos vivendo hoje, com todas as questões que estão no nosso dia a dia, é um elemento que precede até, em importância, a própria elaboração da pergunta. Em relação a que assunto, a que tema, a que contexto as perguntas vão ser elaboradas, né? Então, agradeço muito, porque foi uma aula de uma escolha bastante pertinente de uma questão que está na mente de todos hoje, no dia a dia de todos, na vida de todos, e tratada assim com uma riqueza de informação e de detalhe que certamente será muito útil aqui para todos nós. Muito obrigado aí a vocês, uma boa noite, e fiquem à vontade se for poder dar algum tratamento agora ou se faremos num momento posterior. Ô Sérgio, obrigado à turma, obrigado a vocês dois. Enfim, somos os três aqueles que coordenamos a disciplina e vocês dois estão tocando aí, enfim, presencialmente, e eu aqui virtualmente. Mas, de todo modo, muito contente com o resultado. As 10 perguntas feitas, a 11ª do Gustavo, enriquecem muito uma pauta para o próximo encontro. Então, Sérgio, nesse sentido, eu acho que a gente pode deixar encaminhado. Depois podemos acertar nós três, eu, você e o Gustavo, por uma questão de pertinência e de desmistificação e de a gente ver a materialidade da metodologia sendo aplicada. Eu tenho uma orientanda de doutorado no PPDRU que pesquisa os migrantes venezuelanos, né? As questões relativas a direitos humanos, se chama Rafaela, é extraordinário o trabalho que a Rafa faz. A gente pode, de alguma forma, convidá-la na próxima sessão de trabalho. O Pedro usa um tempo para responder a essas questões que todos os mestrandos fizeram nesse momento, e a Rafaela faz as intervenções e mostra o método que está utilizando a partir do trabalho que realiza sob minha orientação. Se vocês quiserem assim, nós podemos deixar marcado, talvez, para daqui a 15 dias. Ainda estou aqui. Não sei como é a agenda de vocês aí, mas dia 8, por exemplo... Dia 8, por exemplo, Gustavo. Sim. Sérgio, tudo bem? Dia 8? Menezes, eu gostaria de poder conversar, organizar aqui com o Gustavo, porque nós estamos ainda fechando alguns detalhes do cronograma da disciplina. Mas logo nesses dias seguintes aqui, nós fazemos essa conversa, conversamos com você e chegamos a uma data aí de consenso. Ok? Perfeito. Agora, um outro convite para a turma toda. No dia 2 de abril, tomem nota na agenda de vocês, vai estar aí uma colega nossa da Universidade Fernando Pessoa e da Universidade Portucalense do Porto, está no nosso projeto, participa do seminário daqui da Universidade de Salamanca, e ela vai estar dia 2 fazendo a participação na aula do professor Gilead e vai debater também questões de método. Se chama Cristina Costa Lobo. O Matheus, que está aí na plateia, está aí entre vocês, o Matheus vai recepcionar a Cristina por conta de um research stay que ele vai fazer também aqui em Portugal e na Espanha. Então, se organizem para no dia 2, brevemente, portanto, estarem participando às 17 horas, é uma terça-feira, da aula do professor Gilead, na qual a professora Cristina Lobo também estará discutindo questões de método, não é? Embora Sérgio
Gustavo e eu sejamos formalmente responsabilizados pela discussão dessas questões, mas aproveitando a estada de uma colega nossa e a agenda dela no Brasil, a gente conseguiu fazer esse encaixe e, portanto, a turma então está toda convidada. Então, Sérgio, eu fico aguardando os encaminhamentos, pode me passar um e-mail ou me chamar no WhatsApp e eu estarei à disposição, tá bom? Queria, então, agradecer imensamente a Esther, a generosa presença e, enfim, com a agenda que tem, ter se disposto a vir ter conosco, e ao meu querido Pedro, que realmente foi sensacional a sua presença. Eu acho que a demonstração de como usa o método através dos seus resultados, embora no final tenha desenhado esses métodos com bastante clareza. Mas, de todo modo, eu queria lhe agradecer y pode finalizar dando un aló para la turma. Sí. Bueno, quisiera finalizar agradeciendo nuevamente al querido profesor Meneses y a toda la turma. Para mí es un auténtico placer y un gusto y una honra el participar con esta turma, además, que muestra tanto interés y que ha planteado unas preguntas y unas cuestiones interesantísimas y que creo que pueden ampliar y enriquecer muchísimo el debate en el próximo encuentro. Así que nada, dar las gracias y expresar pues mi gratitud y mi satisfacción por estar aquí con todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, Pedro. Es que hay que hacerlo de otra manera cuando son juristas.